Estão achando pistas pro Kang em diferentes produções do universo cinematográfico da Marvel, reforçando aquela teoria de que ele pode de fato ser o grande vilão dessa nova mega saga sendo construída pelo estúdio. Uma nova versão talvez até mais perigosa da ameaça que antes foi representada pelo Thanos. E isso tá ficando cada vez mais empolgante. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e Doutor Estranho no Multiverso da Loucura realizou aquele desejo muito grande dos fãs de ver o Senhor Fantástico pela primeira vez dentro do universo cinematográfico da Marvel e mais, interpretado pelo John Krasinski, o queridíssimo John Krasinski. O ator que tinha toda uma campanha por trás para que ele interpretasse o líder do Quarteto Fantástico. Mesmo que ele não tenha durado muito em Doutor Estranho 2, ainda existe a esperança de que ele possa continuar no papel ou aparecer de novo de alguma forma, né? Mas vamos esperar para ver. De qualquer forma, a introdução do Reed Richards já é um começo de uma promessa de que, sem dúvidas, esse vai ser um dos grandes personagens para o futuro da Marvel nos cinemas. E assim como ele, Kang, o Conquistador, também vai ter um papel decisivo nas próximas grandes fases do CM. Mesmo não aparecendo de cara limpa em Doutor Estranho 2, como muitas pessoas esperavam e alguns rumores até se espalharam pela internet dizendo que ele poderia aparecer, eu fiz um vídeo comentando sobre isso, as várias participações especiais que disseram que Doutor Estranho 2 teria, mas acabou não tendo. Vou deixar o link aqui embaixo, até porque nós demos uma investigadinha ali e tentamos descobrir por que esses rumores não se concretizaram, beleza? Então vale bastante a pena assistir o outro vídeo. O link tá na descrição desse aqui para você assistir depois. Multiverso da Loucura mergulhou de fato muito mais no multiverso do que outros filmes da Marvel fizeram antes. Então, mesmo sem fazer uma conexão direta com a série Loki, o filme continuou de certa forma o que a série começou lá no Disney Plus. E o Kang estreou no UCM na primeira temporada de Loki, com aquele que permanece aparecendo, que é uma das variantes desse personagem tão perigoso. Aquele que permanece apareceu como responsável por forjar a linha do tempo sagrada, que era uma linha do tempo única, que servia para evitar uma nova guerra multiversal entre as suas variantes vindas de diferentes universos. Isso tudo foi bem explicado no final da série Loki, e também foi revelado que ele era a figura por trás da criação da AVT, a Autoridade de Variação Temporal, que era responsável por manter a linha do tempo em ordem no universo e terminou a temporada se tornando responsável por manter ou monitorar o multiverso, pelo que deu para entender. Daí a morte daquele que permanece desencadeou o multiverso e inseriu definitivamente o grande vilão no universo cinematográfico da Marvel, o Kang, ou melhor, os Kangs, as variantes dele, porque com outros universos paralelos, outras versões alternativas dele iriam surgir. E como aparentemente a gente vai descobrir, a versão que apareceu em Loki é a mais pacífica de todas. Porém, por que nós não vimos uma versão alternativa do Kang em Doutor Estranho 2? Ou será que vimos pelo menos uma pista de uma versão alternativa do Kang? Se inscreve aí e ativa as notificações que eu vou explicar isso, tá? E se você já é inscrito no canal, já faz parte da família Loquia, meu muito obrigado e vamos continuar. Porque a apresentação do Senhor Fantástico em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura tem uma relação direta com a história do Kang e a história da série Loki. Quando o Reed Richards é apresentado pelo Mordo como a pessoa mais inteligente do mundo, assim que nós vemos os Illuminati pela primeira vez, ele surge através de um portal quadrado azul que vem de baixo para cima e, repare bem, faz com que o seu corpo apareça, atravessando aquele negócio lá, né? E bom, quem assistiu Loki consegue fazer uma associação aí. Essa tecnologia do portal é bem semelhante com a tecnologia dos portais que a AVT usa para viajar de um lugar para outro. Só que, enquanto os portais da AVT são laranjas, o portal do Senhor Fantástico é azul.
Mas mesmo assim, os dois são quadrados, são translúcidos e são bem semelhantes. Pode até parecer meio boba essa relação aí, só a tecnologia é parecida, é meio forçado isso aí, né? E eu até concordaria com isso, se não houvesse uma relação entre o Kang e o Reed Richards nos quadrinhos. Porque nas HQs, o nome real do Kang é Nathaniel Richards, um cientista do século 31. E o nome te parece familiar aí? Isso porque Kang o Conquistador é um descendente de ninguém mais, ninguém menos que o próprio Reed Richards. Nathaniel Richards, Reed Richards, olha aí, é família, casos de família, gente. Mas se você acha isso um pouco complexo, se segura aí, porque as coisas vão ficar muito mais complexas. Muita gente pode dizer aí, não, Lokia, não é exatamente isso. O Kang não é descendente do Reed Richards, mas sim o contrário, o Reed Richards que é descendente do Kang. E não, é confuso. Sim, você vai ver, é confuso. Embora eles não sejam parentes diretos, existe uma conexão sim entre o Kang e o Senhor Fantástico, uma conexão familiar. E essa conexão familiar é separada por muitos anos. Eu vou tentar explicar isso tudo para vocês, mas se segura. Resumidamente, Nathaniel Richards seria uma das versões do Kang, a versão inicial do Kang, o Kang antes de se tornar o Kang. Aquele vilão azul que viaja no tempo e que justamente por estar em várias partes da linha do tempo, várias partes diferentes, ele adotou também vários nomes diferentes. Nathaniel Richards foi o nome que ele mais usou, só que Kang também se passou por outras personalidades na história da humanidade. Ele já foi o faraó Ramatut, por exemplo, só para dar um exemplo. E é por isso que eu digo que o passado do Kang é confuso, porque a história dele já foi reescrita, inclusive, por vários escritores dos quadrinhos que fizeram abordagens diferentes para o personagem. E isso sempre fazia com que recontassem a origem dele. O Kang acaba tendo conexões profundas com muitos heróis da Marvel, só que ainda mais com o Quarteto Fantástico, com quem ele tem o mesmo nome do pai do Reed Richards, o Nathaniel Richards. E é isso que confunde muitas pessoas. Nathaniel Richards também é o nome do pai do Reed Richards. Mas Nathaniel Richards, o pai do Reed Richards, e Nathaniel Richards, Kang, são pessoas diferentes, apesar de relacionadas, terem um parentesco. Só que para complicar ainda mais as coisas, o Nathaniel Richards original, o pai do Reed Richards, também é um viajante no tempo, e que em algumas realidades também se tornou Kang, embora na maioria dos casos eles só sejam descendentes que compartilham o mesmo nome. Deu para entender aí? Resumidamente, Kang é descendente do Senhor Fantástico, podendo em algumas realidades apenas ser o pai dele ou não. Para piorar ainda mais essa história, o Kang também é descendente do Doutor Destino, um dos maiores vilões da Marvel e o maior inimigo do Quarteto Fantástico, tendo usado os equipamentos de viagem no tempo do próprio Doutor Destino para desenvolver a sua própria tecnologia especial para viajar no tempo. O Kang já teve várias identidades diferentes e tem tantas versões diferentes pelo multiverso que existe literalmente uma organização inteira formada só por suas encarnações ou variantes dele próprio, chamada de o Conselho dos Kangs, que o episódio 6 de Loki fez até uma referência. Para ajudar a gente a definir um pouco melhor esse parentesco ou não entre eles, nós podemos levar em consideração também um dos últimos arcos do Quarteto Fantástico, que saiu nas HQs, onde nós temos uma resposta sobre a conexão entre os dois personagens. Em Quarteto Fantástico número 35, Kang e as suas principais variantes se reúnem com uma nova variante chamada Sion e descobrem juntos que Nathaniel Richards é de fato o seu ancestral. Nathaniel Richards, no caso, pai do Reed Richards. Porém, mais tarde, nós descobrimos que Sion, que é uma dessas variantes que estava lá, era na verdade o Reed Richards disfarçado, usando o fato de que ele compartilhava o DNA com os outros Kangs para se infiltrar na base, o que confirma pra gente que de fato o Senhor Fantástico estava relacionado sim com o Kang, o Conquistador. Eles eram da mesma família, eles têm um grau de parentesco, mesmo que distante. E se quiserem ir ainda mais longe, na HQ What If de 1992, de novo, eu tô falando da série em quadrinhos, tá? Não da animação. Mas lá nós aprendemos que o nome real do Kang é Nathaniel Richards, literalmente em homenagem ao seu ancestral, o Nathaniel Richards, que é o pai do Reed Richards. E nessa mesma edição, o Kang fez um teste de DNA em si mesmo, e no Reed Richards, de uma realidade alternativa,
alternativa que confirmou que eles eram sim relacionados. Caramba, o negócio tá complexo, tá parecendo o programa do ratinho de DNA aqui. Uau! Quebra-pau, ele não é o pai! Se esse parentesco entre os dois personagens vai ser explorado no universo cinematográfico da Marvel, nós não temos certeza ainda. Mas eu imagino que a Marvel Studios vai dar uma simplificada nessa história toda. Só que, sabendo disso, essa similaridade na tecnologia do Reed Richards com a tecnologia da AVT fica ainda mais evidente. Parece mesmo que a Marvel Studios estava jogando um easter egg ali pra gente, de que talvez a tecnologia de portais do Reed Richards seja parecida com a tecnologia da AVT, exatamente porque o Kang, uma variante do Kang, que criou a AVT, usou a tecnologia do seu ancestral, do Reed Richards, para criar a AVT num futuro distante. E isso faria total sentido. Seria incrível ver a Marvel desenvolvendo esse vilão multiversal no Kang e ao mesmo tempo mostrando que ele tem um parentesco com um dos maiores heróis sendo introduzidos aí nesse universo cinematográfico. Comenta aqui o que você acha disso tudo, vamos trocar uma ideia a respeito. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal, eu sou Miguel Loquia. E a gente se vê na próxima.